Olá, pessoal, boa noite. Olá, Alex, Elisana, tá todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Thaisa Rolim. Vou me apresentar rapidamente, eu sou farmacêutica, certo? Faço parte do grupo Cefar. Somos um grupo de 3 farmacêuticas, eu, a professora Ana Lúcia Guedes e a professora Deisiane Lira. Então, nós temos o intuito com o Cefar de prestar informações relevantes, né, à sociedade acerca dos cuidados com a saúde, para que assim a gente possa contribuir de alguma forma com os nossos conhecimentos, com uma literatura especializada para a qualidade de vida da população de uma forma geral, certo? Então sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós vamos ter a participação de hoje do professor doutor João Carlos, certo? Então, ele vai já entrar na nossa live para participar aqui. Vocês que já estão entrando, podem clicar aí no aviãozinho, enviar para os amigos de vocês, convidar todo mundo para participar da nossa live aqui hoje, certo? Nós vamos falar, como vocês já sabem, sobre os exames laboratoriais utilizados para o diagnóstico da Covid-19. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês tiverem resultados de exames, por exemplo, que vocês estejam em dúvida o que aquele resultado quer dizer, vocês podem enviar, que nós iremos responder nos últimos 15 minutos da live, certo? Então, nós vamos responder as dúvidas de vocês. Vamos convidar agora o professor João Carlos para participar conosco desse debate, né, sobre os exames laboratoriais para o diagnóstico do Covid. Boa noite, João Carlos. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, a gente gostaria de agradecer, né, em você participar dessa live conosco. O professor Eu João que agradeço o Carlos. convite. O professor João Carlos, ele é também farmacêutico, formado pela UFPB, é doutor em farmacologia e bioquímico no Laboratório de Imunologia Clínica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Além de ser, né, além de todos esses títulos, ele é uma referência para nós em exames laboratoriais e por isso esse convite para estarmos juntos nessa noite. Obrigado, Thaís. Eu agradeço o convite, é bondade sua esses elogios aí. Eu tenho Para certeza mim, que é o todo maior mundo vai prazer estar perceber que não. para mim é o maior prazer estar dividindo tela, né? Hoje poderia ser sala de aula em algum momento atrás, aí, mas hoje está dividindo tela contigo, que você sabe que você, assim, me inspira. Você é uma referência para mim, como sempre foi, desde a época de graduação, né? Então, para mim, é o maior prazer eu estar aqui com vocês. Obrigada, João. A gente já se conhece há um tempo, né? E fizemos Sim. pós-graduação juntos. Então, João Carlos é realmente uma referência para a gente. João, eu vou só fazer, enquanto o pessoal está entrando, um panorama da nossa live, né? O que é que nós vamos falar hoje para o pessoal? Nós vamos falar rapidamente sobre o vírus, qual a doença que ele causa e sobre os exames laboratoriais em si, né? Os tipos de exame, que aí nós vamos ter o RT-PCR e a sorologia e alguns diferentes tipos de sorologia. Eu acho que o pessoal às vezes se confunde um pouco nos tipos de sorologia. E aí, de cada um desses exames, nós vamos falar como é que vai ser coletado a amostra, né, para análise, quando essa amostra deve ser coletada, que eu acho também que é uma das grandes dúvidas das pessoas, da população, inclusive dos profissionais, de alguns profissionais de saúde, né, João? Exato, exatamente. Isso é uma dúvida que permeia não só assim áreas, digamos, paralelas à farmácia, né, ou farmacêutico bioquímico, mas é, é, em geral, tanto colegas farmacêuticos, é uma dúvida bastante presente por se tratar de uma condição muito nova e a gente vai perceber, lendo artigos também, que existem muitas interrogações. E aí é Isso. uma infecção relativamente recente, né? A gente tem aí meses,
e que a gente vai ver várias interrogações como prazos. Em quanto tempo um anticorpo IgG passa a se apresentar? Então, varia bastante. Organismo para organismo, a gente às vezes fala médias, como a gente vai desenvolver ao longo dessa live, mas a gente percebe que assim, situações isoladas acabam tendo variações muito grandes. Então, é algo muito novo e que a gente vai descobrindo ao longo desses anos aí. Possivelmente, daqui sei lá, 1 ano, 2 anos, a gente vai ter mais precisão em diagnóstico, a gente vai ter um cenário bem mais, digamos assim, um horizonte mais nítido quando se falar em uma infecção por Covid. Então, a gente consegue mapear, a gente vai conseguir mapear melhor os tempos de infecção, os tempos de incubação, que até então é tudo muito recente. É verdade. Nós colocamos caixinhas para pergunta, né? Perguntas do pessoal, e uma das maiores perguntas, a maior quantidade de perguntas era justamente relacionada a isso, a essa questão de falso positividade, de percentual de dar falso positivo e falso negativo, principalmente, relacionado a esses dois tipos, né? Mas aí no decorrer da live nós vamos falando sobre isso. Como eu já disse anteriormente, só para quem entrou agora, vocês podem ir enviando perguntas que vocês tenham dúvidas e até mesmo exames, né, resultados de exames laboratoriais que vocês tenham ficado em dúvida, o que aquele resultado quer dizer, que nos últimos 15 minutos da live nós vamos responder todas as dúvidas. Vamos começar então, né, João Carlos? Isso, vamos sim. Então, nós queríamos falar inicialmente sobre o vírus, né, que é o SARS-CoV-2. Se nós lembrarmos anteriormente, esse vírus é o coronavírus, né, uma família de vírus de RNA, e que já tiveram outras epidemias com esse vírus, que foi a SARS, que foi em Hong Kong em 2003, e a MERS, que foi no Oriente Médio em 2012. E agora o vírus foi denominado de SARS-CoV-2. Né? Agora, no ano esse iniciozinho de ano, a gente já iniciou, infelizmente, dessa forma, né? É verdade. E aí, esse vírus, como nós falamos, é um vírus de RNA, e ele tem algumas proteínas na sua estrutura, que essas proteínas, elas também vão ser importantes porque elas vão ter uma ação antigênica, não é isso, João? Perfeito. E essas proteínas, algumas delas, como a nucleoproteína, por exemplo, ela vai servir como marcador de antígeno. Só para esclarecer um pouco, que na nossa live vão ter pessoas da área de saúde e pessoas que não são, né? Então, só para esclarecer um pouco. Quando a gente falar de antígenos, a gente vai estar falando de estruturas virais, estruturas que estão lá presentes no vírus. Quando a gente fala de anticorpos, são estruturas de defesa que o nosso corpo produziu. Então, a gente vai ter aí proteínas, falando mais tecnicamente, produzidas por linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos e vão gerar a produção de anticorpos. Então, primeira coisa para a gente entender essa separação, né, de antígenos e anticorpos. Antígeno é a coisa estranha, digamos assim, dando uma simplificada seria isso. É a estrutura estranha. E os anticorpos são as estruturas de defesa. Então, como você citou aí, a gente tem várias proteínas nesse vírus, né, presente, que tem interesse clínico de diagnóstico. Por quê? Por exemplo, a nucleoproteína, ela vai funcionar como um marcador, como um antígeno, e ela vai ser importante, por exemplo, nos exames de detecção de antígeno viral. Então, eu posso querer visualizar o vírus através de uma proteína dele, de uma dessas proteínas. E um exemplo dela é a nucleoproteína, a proteína N, não é isso? Isso. Essa informação ela é extremamente importante para que as pessoas consigam entender justamente essa diferença que se dá em quando a gente pode utilizar determinado exame, né, para detectar. Porque, como o João Carlos falou, em relação à produção
dos anticorpos, o nosso organismo ele primeiro vai entrar em contato com o vírus, e aí então vai ter uma resposta imunológica, né? Através de linfócitos B, plasmócitos, como o João Carlos falou, para então produção dos anticorpos. Ou seja, nós temos um tempo do nosso organismo até esses anticorpos serem produzidos, que é o que a gente vem falando tanto em IgG e IgM, né? Todo mundo fala IgG e IgM, então, para quem realmente não é da área, seria tem essa diferença de produção desses anticorpos, por isso que o exame, a sorologia, só pode ser realizado depois. Isso, e a gente vai discutir mais para frente também a importância, o uso desses anticorpos, né? Por que um paciente fez um exame e deu positivo IgM? O que significa isso? A gente vai discutir mais para frente. E aí a gente vai trazer uma coisa também, assim, que é um pouco diferente nessa infecção, que é a presença do anticorpo IgA. E aí a gente vai discutir isso mais para frente também. Então, não sei se a gente já caracteriza agora a diferença de IgG para IgM ou a gente deixa mais para frente. O que é que você acha? Vamos deixar para quando a gente for falar da sorologia, não é melhor? Perfeito. Vamos lá. Pronto. Então, nós falamos sobre o vírus, dessas proteínas que existem na estrutura dele e que aí, consequentemente, são importantes, como o João falou, inclusive para a detecção nos exames laboratoriais, né? E aí, a doença que esse vírus causa, ela é a Covid-19, né? Exato. Então, essa distinção, eu gosto de chamar a atenção mais para o corpo técnico, né? Para a gente, da área de saúde, né? Então, assim, há uma diferença entre SARS-CoV-2 e Covid. SARS-CoV-2 é o vírus, né? E Covid-19 é a doença do coronavírus, e esse 19 é porque ela foi descoberta no finalzinho ali de 2019, né? Então, no popular, não tem problema, né? A gente usar um ou outro, mas numa discussão clínica, numa equipe clínica, lá no hospital, no laboratório, na farmácia, no consultório clínico, é importante a gente, como profissional de saúde, usar o termo correto. Fazer essa diferenciação, né? Exato. Uhum. Em relação aos exames laboratoriais, né, nós vamos falar do RT-PCR, que é a transcriptase reversa, a reação em cadeia da polimerase com a transcriptase reversa, né? E nós vamos falar da sorologia. Então, rapidamente, os dois, o PCR, ele vai... nós vamos conseguir detectar, digamos assim, né, a presença do RNA viral. Então, nesse caso, nós falamos no vírus ativo, quando o paciente ele está com a doença. Já a sorologia, nós vamos detectar os anticorpos. E então, consequentemente, eles vão ser produzidos depois. Por isso que é um exame que vai ser realizado mais tardiamente. Mas aí nós vamos falar sobre cada um deles, né, João? Isso. E só para deixar claro para os profissionais de saúde, principalmente, né? Quando a gente, às vezes, no dia a dia, a gente fala PCR para coronavírus, existem dois exames com essa mesma sigla, né? Isso, que é a proteína C reativa, que é um reativo de fase aguda. O que é isso, né? Falando agora para todos entenderem. São proteínas que nosso corpo produz quando a gente tem alguma situação inflamatória, né, infecciosa, aguda. Então, nosso corpo vai produzir essa proteína e ela funciona como um marcador de, digamos assim, bem no popular, de que está havendo alguma coisa errada, né? Então, existe a proteína C reativa, que é um exame feito, e existe a reação de cadeia polimerase em tempo real, e com transcriptase reversa, que é o RT-PCR. Então, para o coronavírus, quando a gente fala em diagnóstico do coronavírus, a gente está se referindo ao RT-PCR, né? Então, às vezes, no corre-corre, nas falas, a gente diz PCR para coronavírus. A gente está se referindo à reação de cadeia polimerase, né? Onde vai detectar o RNA viral, como você frisou bem. Isso, material genético, né? Uma sequência desse material genético que vai ser detectado. Por isso que foi importante, quando logo no começo foi determinada a sequência genética desse vírus, porque aí então pôde ser utilizado o PCR, né, o RT-PCR como um dos exames para
o diagnóstico do Covid-19. Isso. E aí a gente vai discutindo algumas nuances ao longo dessa live, né? Eu já estou anotando aqui algumas perguntas que estão chegando aqui, e aí a gente vai discutindo isso no final, tá? Quando eu estiver olhando mais para baixo aqui, é porque eu estou anotando essas perguntas. Tá ótimo, João. Então, como a gente estava falando, nós vamos falar inicialmente do RT-PCR, né? Que ele vai promover uma amplificação dessa sequência do RNA do vírus, falando um pouco mais tecnicamente, e aí então consegue detectar que aquele vírus está presente, né? Aquela sequência Perfeito. Estando ali presente significa o quê? O vírus também está. Isso, perfeito. E aí nós falamos em termos de coleta, né? Como é que deve ser coletado? Essa coleta, né, ela deve ser feita inicialmente. Foi estabelecido um protocolo em que se coletavam 2 suaves de nasofaringe, então eram introduzidos os suaves de rayon, que ele tem uma flexibilidade diferente, um alcance diferente, e aí era introduzido pelas narinas, um suave em cada, e aí tentaria, né, assim, o objetivo seria tocar nas células da nasofaringe, e também um outro suave pela orofaringe, onde o objetivo seria alcançar as células da orofaringe, uma vez que essas células estariam infectadas com o vírus. E aí a gente talvez já possa entrar aqui, mas também a gente vai discutir isso mais para frente, a questão da dificuldade dessa coleta. Então a gente tem um acesso bem difícil. Quem já se submeteu a esse exame é bem desconfortável. Se você pensar em pacientes pediátricos, por exemplo, né, em crianças, para fazer uma coleta dessa é bem desconfortável. Então, adultos, assim, se submetem pela consciência da importância, né? Então, é bem difícil. E aí vai ser um ponto em que a gente chega a ter resultados negativos nesse exame. Eu já posso entrar nessa nuance aí ou eu aguardo mais um pouquinho? Você que diz. Eu acho que sim, né? Tem até pessoas perguntando, pedindo para a gente falar a diferença de nasofaringe e orofaringe. Pronto. E já tem gente dizendo que suave em criança é guerra. Pois é. Isso é um problema na prática, pessoal, porque assim, imagina, a gente está numa guerra em que a gente não tem armadura para todo mundo, isso é mundial, isso não é um problema brasileiro, então a gente não tem EPIs para todo mundo, não tem. Então imagina, a gente vai fazer uma coleta de um paciente desse sozinho, então é bem complicado. Então a gente precisa no caso da pediatria, de no mínimo 2 pessoas. Então é uma situação bem complicada. A gente vai precisar, nesses casos, né, assim, ter mais pessoas envolvidas, porque a gente vai precisar de uma imobilização dessa criança para fazer a coleta, né? Eu não sei se essa pergunta, a diferença do SWAB, né, de naso e oro, é a questão anatômica ou da função desses SWABs. Por que fazer nessas 2 áreas? Eu não sei se a pergunta foi em relação a isso, né? Eu li qual a diferença de naso e orofaringe. Eu não sei se é o local, né, de coleta. Isso, anatomicamente falando, né, é a região que vai compreender, digamos assim, lá o fundo, falando no popular, a parte bem de trás da nossa fossa nasal, do nosso vestíbulo nasal, da nossa narina e da nossa boca. Então, tudo isso vai fazer parte da faringe. Então, a gente tem a região mais superior, que está, digamos, conectada à parte nasal, então é nasofaringe, e a parte mais inferior, que estaria conectada à cavidade oral. Por isso que por isso que é a orofaringe. Esse seria um aspecto mais anatômico. Não sei se por trás dessa pergunta teria já essa dúvida de qual seria a função, então, de fazer esses 2 SWABs? É tentar pegar uma maior área possível da presença desse vírus. Tem alguns artigos que mostram que é possível você ter uma variação da carga viral ao longo do trato respiratório. Então, tem pacientes que podem ter, digamos, numa avaliação de SWAB sequencial em dias, ele pode ter em um determinado dia uma positividade, em outro dia uma negatividade. E aí a gente tem alguns aspectos envolvidos nisso. Pode ser a questão da coleta, que é bem complicada,
e aí, na hora de tocar, não necessariamente tocou na nasofaringe ou na orofaringe, e aí pegou células de outras áreas, como também a questão da variação da carga viral ao longo do trato respiratório. Então, tem esses dois aspectos aí que tem que ser levado em conta num resultado de RT-PCR negativo, certo? É. E eu acho que por isso já acaba respondendo algumas perguntas que é justamente em relação ao falso negativo, né, com o RT-PCR. A gente lê Isso. muito dizendo isso, que não é que o RT-PCR deu negativo, não significa necessariamente que você não está com SARS-CoV-2, com o vírus. Né? Você Isso. pode sim estar com a doença, com a Covid-19, decorrente desses probleminhas, como o João Carlos falou, da coleta, por exemplo, da dificuldade de coleta. Isso, perfeito. E é por isso que, por exemplo, a gente pode ter um paciente com IgM positivo, uma sorologia, com a detecção de anticorpos, né, das proteínas de defesa positivo, e tá com uma PCR negativa, não detectada, seria o termo assim mais correto, né? Por que isso? Quer dizer que a coleta ou o processamento dessa amostra não foi adequado. A metodologia PCR é muito sensível, ela é muito específica. Então, assim, a probabilidade de você ter um material com a presença viral e ele dar uma negatividade é muito pequena. É muito pequena. Então, geralmente ligam esse fato de dar uma negatividade a um problema de coleta, a um problema de armazenamento dessa amostra, de transporte dessa amostra, um acondicionamento equivocado em temperaturas não adequadas, e aí a gente vai ter uma amostra inadequada. Então a gente tem todo um lado complexo pré-analítico, né? Assim, antes de fazer o exame, a gente tem toda uma complexidade para que aquela metodologia tão boa, tão eficiente, tão sensível, tão específica, dê certo. Então é algo bem complexo. É verdade, até porque já é utilizada, né, João Carlos, na prática clínica, esse tipo de exame, né, já é bastante utilizado. Então, sim. Até em outras infecções, né? A gente usa PCR para outras infecções por HIV, para fazer a carga viral, para fazer carga viral de hepatite B, C, de várias infecções, já é bem utilizado. Isso. Falando de uma forma mais, digamos até coloquial, para que as pessoas possam entender, o SUAB, ele é um material que é utilizado para a coleta, né, dessa amostra, e Isso. ele é como se fosse semelhante a um cotonete, se a gente pode falar assim. Só que aí ele vai ter uma haste bem mais longa, né, claro, porque ele tem que acessar o local adequado, mas é como se fosse semelhante. A gente pode fazer essa analogia para ficar mais fácil e as pessoas que estão ouvindo entenderem, né? É semelhante a um cotonete. Perfeito. É um cotonete grandão, um cotonetão. Exatamente. Então, nós falamos já de como essa amostra para realização do RT-PCR pode ser realizada, e aí eu acho que uma das principais perguntas é quando ela deve ser realizada, né? Quando pode começar? Importante. Isso, e até quando, né? Eu acho que hoje a gente tem esses limites de um método e de outro. Exato. Então, o LACEN... Pode falar, João, pode falar. Não, eu ia falar que o LACEN estadual, que é o laboratório de referência que realiza essas avaliações, né, esses exames, que é o RT-PCR, ele, no setor público, né, eu falo. Então, ele acaba, se você mandar uma amostra em um tempo inadequado, acima de 10 dias, por exemplo, eles não vão aceitar. Então, essa amostra já é inadequada. Se você mandar um SUAB para ser analisado lá, né, o cotonete. Então, digamos, uma hipótese, o paciente está com sintomas há 15 dias. Ah, mas eu quero ver se ele tem o vírus. E vai mandar a SUAB. É possível que dê positivo, mas não faz sentido pedir esse exame. A gente vai discutir isso mais para frente, né, Laísa? E aí a gente vê que a gente já foi protocolado que essa amostra é inviável. Ela não vai ser utilizada, porque não faz sentido diagnóstico para o diagnóstico clínico a gente fazer uma PCR com 15 dias.
Não faz É. sentido. Até porque, como nós falamos, o que nós estamos querendo detectar no RT-PCR é a presença do vírus, né? É o Isso, perfeito, RNA perfeito. viral. Então, Exato. depois de 15 dias que iniciaram os sintomas, então você já vai ter uma carga viral bem menor. E ele tem uma Exato, grande exato. probabilidade de dar negativo. E aí tem Exato. vários artigos que eles mostram, né, que isso pode ser feito. Alguns Isso. falam já no primeiro dia de sintomas, outros falam a partir do terceiro dia de sintoma. Como é tudo muito novo, vai variando muito. As informações, inclusive, até vão variando um pouco, né, João? Isso, Mas exato. se fala disso, primeiro ou terceiro dia de sintoma, até algo em torno do quinto, do sexto dia do sintoma. Então, o paciente começou a sentir sintomas suspeitos de Covid-19 hoje, ele tem esse intervalo entre 6, né, do primeiro ao sexto dia da sintomatologia para fazer a coleta do SWAB, Isso, perfeito, perfeito. para então Inclusive já realizar o saiu uma norma, RT-PCR. Pode isso, falar. inclusive já saiu uma norma lá do hospital, assim, eu não me recordo se é a nível federal isso, mas que até 7 dias seja realizado o SWAB, né? Seja feito o exame do SWAB, que é o RT-PCR. Isso, isso. E só E, lembrando também, a gente frisa em RT-PCR, mas assim, existem exames que usam o SWAB do mesmo jeito, mas aí que a gente não vai detectar material genético viral, né? O RNA viral. A gente vai detectar antígenos virais, como eu citei aquela isso. nucleoproteína lá. Então, a gente, lá no HU, por exemplo, a gente tem um kit que detecta a presença do antígeno viral, da nucleoproteína. Então, Uhum, lá a gente realiza esse tipo de exame. Tá? entendi. E tanto o RT-PCR como essa pesquisa desses antígenos são importantes para verificar a presença viral. Então tem que ser com SWAB nessa faixa inicial aí de 7 dias, ou até, alguns artigos mostram, até 10 dias. Mas o que é preconizado de uma maneira geral é até 7 dias. É porque nesse período, desse intervalo de tempo, a gente diminui também a probabilidade de dar um falso negativo, né? Sim, sim, perfeito. Até porque, assim, mesmo que ele tenha o vírus, mas que ele tenha uma quantidade reduzida, para eu conseguir tocar com o SWAB lá na célula e ter uma carga de vírus, assim, digamos, mínima aceitável, já é Isso. mais difícil. Então, por isso que tem que ser nesse comecinho aí. Perfeito. Isso. João, eu já vi aqui duas pessoas perguntando por que que demora tanto para sair o resultado do É, RT-PCR. eu vou falar pelo serviço público, né, que é onde eu trabalho, serviço de referência, mas é público. Assim, os laboratórios privados acabam mandando essas amostras para fora também e são feitos, mas aí eles têm seus prazos, né? Uhum, No serviço público, toda a demanda do estado da Paraíba vai para o LACEN estadual. Então a gente tem uma demanda muito grande do estado inteiro e na semana passada a gente teve um inconveniente de uma quebra de um equipamento que fazia um equipamento da estrutura que fazia a extração do material genético. Então aí a gente passou por um atraso maior ainda. Então a gente, mas aí algumas saídas foram feitas, como por exemplo, alguns testes de PCR agora estão sendo feitos na universidade. Tem uma equipe da UFPB que está realizando entendi. esses ensaios lá, então o fluxo está sendo agilizado, entendeu? Para Eu não sei te agilizar. dizer, eu não sei te dizer o prazo exato. Me falaram hoje que está em algo em torno de 48 horas no nosso serviço público, né? Mas aí eu não sei te dizer realmente, não foi a pessoa responsável pela imunologia lá do LACEN, né? Mas nos corredores, digamos assim, nos bastidores do Uhum. laboratório, me falaram que estava em torno de 48 horas hoje, né? Entendi. Estão comentando aqui também, João, que alguns convênios, né? Juliano falou que alguns convênios, não sabe se todos, mas alguns também estão enviando as suas amostras para o LACEN. Então, talvez tenha também a sobrecarga, né, do Exatamente, a serviço. sobrecarga do sistema, exatamente. É, e aí E a acaba gente então tem dificultando.
Perfeito. Eu soube hoje que a UFPB fez 22 amostras e deram. Foi mais de 50% de positividade, de SWAB, né, de RT-PCR. Uhum. Então, foi um percentual de positividade bem considerável. Isso só do HU, tá? Assim, a UFPB, eu não sei como está o fluxo. Até onde eu sei, ela está recebendo material do hospital universitário. Então, eu acredito que seja de pacientes do hospital e de funcionários também. Então, aí eu não sei se ela vai começar a drenar um pouquinho também a demanda do LACEN para dar uma aliviada lá, né? Uhum, isso, é verdade. Isso tudo acaba dificultando, porque eu acho que ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém estava preparado para o que ia Exatamente. acontecer, É, para essa demanda, nem o setor público e também não o privado, porque a gente vem vendo essa demora para você exato, agendar, até para você exato, agendar a realização do exame, né? Uma pessoa que eu exatamente. conheço foi tentar agendar uma coleta de SUAB e agendaram para 10 dias depois. Então não faz Não faz mais sentido, né? sentido isso. É, 10 dias depois ela exato. espera para realizar a sorologia, né? Exatamente, exatamente. E Não faz mais aí isso sentido. dificulta para o paciente em relação ao cuidado, né? Quando ele deve se isolar, em relação É, a algum cuidado que deve ser realizado, então acaba realmente dificultando para a população. isso é um problema, assim, que eu gosto de deixar claro. Não é porque a gente mora num país subdesenvolvido, num dos estados, digamos assim, mais pobres da União. É geral isso. Nenhum país que sofreu essa pandemia, eu acho que talvez o que a gente escutou de bons resultados assim foi a Alemanha, mas nenhum país conseguiu o seu sistema de saúde dar conta disso. A infectividade desse vírus é muito grande, então acaba sobrecarregando o sistema de internamentos, de UTIs, o sistema de realização de exames, sobrecarrega Isso, tudo. Então, para isso. você ter ideia, o serviço público, por exemplo, tem tem uma demanda de um exame, por exemplo, como a ferritina, que é um marcador de fase aguda, de quando tem algum processo inflamatório infeccioso agudo, também ela se eleva, igual a proteína C. E aí a gente tinha uma previsão de utilizar uma quantidade X, mas com o coronavírus agora a gente multiplicou isso aí por 5 em É, semanas. Então, programação. E aí a gente tem que pensar que o serviço público, a gente tem, não é um processo de compra, acabou, eu vou ali e compro. Não, é é, licitação, é um sistema de registro de preço. Então, tem todo um contexto que pegou o mundo inteiro de calças curtas, né? é, E aí tem é que ter verdade. isso bem consciente para não tornar o caos pior ainda, né? Porque a gente já É, está numa situação de caos bem complicado. é verdade. Outra vez, não aqui, mas em uma outra aula que eu estava falando também sobre exames laboratoriais, me perguntaram sobre a questão de fazer o RT-PCR em uma pessoa que esteja assintomática, né? O que Isso. dificulta isso é quando você vai fazer essa coleta, já que você tem essa questão do intervalo dos dias. Então, já que você não sabe quando aquela pessoa ela teve contato com o vírus, tem uma probabilidade maior de dar um negativo justamente por ter passado do prazo, digamos assim, do tempo, né, de coleta da PCR por a pessoa estar assintomática. Exato, por isso que não se recomenda, né, fazer esse exame, porque você não Isso. tem um tempo para se Adequado, basear, né? né? Exato. Exatamente. Então, você vai tentar achar os seus anticorpos. Então, É, aí a gente faz é, é, sorologia. é bem Perfeito. mais viável, né? E Exato, aí, exato. então, João, eu acho que a gente podia até entrar já nessa questão da sorologia, né? O que é que você Certo. acha? Perfeito. Vamos lá. A sorologia, como nós até já falamos um pouco, ela vai detectar a presença das imunoglobulinas, dos anticorpos, né, que são Isso. produzidos pelo nosso sistema imune, quando nós entramos, né, em contato com, no caso aqui que nós estamos falando, com o SARS-CoV-2, com o vírus. Isso, perfeito. E aí nós vamos ter o que é utilizado de rotina clínica, né, na maioria das infecções. É a Isso, pesquisa de anticorpos IgM e IgG, que é isso, clássico isso, né? Então, o que significa a presença de um anticorpo IgM?
é quando a gente tem um processo inicial, e aí esses primeiros anticorpos a serem produzidos são anticorpos IgM. Então, quando você tiver seu resultado lá, ou de um parente seu que deu um resultado de IgM, você está visualizando se deu positivo, ou reagente, né, como a gente chama, Isso. significa que ele está produzindo há pouco tempo. Então faz pouco tempo que ele está tendo essa produção desse anticorpo. Já se você tem apenas uma produção de IgG, então isso é uma produção mais tardia. Então isso quer dizer que uma infecção já se passou mais tempo. Então, nas maiorias, assim, na maioria das infecções a gente tem apenas IgG. Em que situação? Ou uma cronicidade ou cura. Mas no caso do SARS-CoV, a gente, sempre que, por exemplo, uma pessoa está sintomática ou não, e ela produz IgG, então isso já é um bom sinal, porque está mostrando que ela já está ficando imunizada, né? Assim, já está, digamos, com suas defesas prontas. Isso. O que não significa, que eu acho que a gente vai discutir mais para frente, a ausência de IgG não significa que o paciente também não tenha imunidade. Isso. Porque, assim, nós temos dois tipos de imunidade, digamos assim, de uma maneira bem simplista. A imunidade humoral, que é controlada pelos anticorpos, e a celular, que é controlada pelas células, como linfócitos T, né? Então, para combater o vírus, a gente não só tem anticorpos. Então, assim, eu acho que tem até uma pergunta, né, que foi enviada para a gente. Se o paciente não desenvolveu IgG, ele quer dizer que ele não tem imunidade? Ele não tem imunidade? Não, a gente não pode afirmar isso. Então, a gente não tem essa certeza. Eu precisaria de outras técnicas, de outras metodologias para medir se realmente ele não produziu. E aí a gente tem várias hipóteses. Ele pode produzir um IgG que o teste não está detectando, ele pode realmente não produzir IgG, mas isso não significa que ele não tem imunidade. A imunidade celular dele pode estar trabalhando. Então, a gente tem várias possibilidades. Eu não posso afirmar que ele não tem imunidade nesse caso. Isso. É extremamente importante, justamente como você falou, essa diferenciação de quando a IgM é produzida e de quando a IgG é produzida. Porque alguns exames sorológicos, eles não são quantitativos, né? Eles vão apenas nos dizer se está positivo ou se está negativo. Entretanto, os outros exames, outras metodologias, na verdade, elas dão esse quantitativo de IgM, a maioria IgM e IgG. E eu acho que é aí onde as pessoas acabam se confundindo. O que é que o IgM quer dizer e o que é que o IgG quer dizer. Então, é extremamente importante essa sua fala agora para as pessoas conseguirem fazer essa diferenciação. Isso, e a gente vê na prática, por exemplo, eu tenho vários casos lá de pacientes e de colegas que, por exemplo, foi solicitado uma sorologia, um teste rápido, com, digamos, com 8 dias de sintomas, e deu não reagente, tanto para IgM como para IgG. Esse mesmo paciente a gente repetiu, foi solicitado novamente com 12 dias, e aí o IgM começou a aparecer. Então está fazendo sentido aqueles estudos que mostram que 10 dias seria ali o divisor de águas, né? Para você começar. Tem até um estudo da Nature que mostra que com 7 dias você tem apenas de 50% de soroconversão. Falando agora de uma maneira bem simples. Com 7 dias você tem apenas metade das pessoas produzindo alguma defesa. Né? Então a outra metade não vai produzir ainda nada. Então, esse mesmo estudo mostrou que apenas 100% da soroconversão, 100% da defesa, digamos assim, dos soldados, né, vão estar presentes após 14 dias. Então, outros estudos mostraram esses 10 dias aí como divisores de RT-PCR e sorologia, né? Sorologia. E aí a gente tem outros casos também, só para ilustrar, Thaisa, tipo assim, um paciente que foi pedido uma PCR com 6 dias, deu positivo, só que houve um atraso na liberação dessa PCR, e aí com 8 dias foi pedido uma sorologia para esse mesmo paciente, e deu não reagente. Quando ele passou de 10 dias, aí eu não me lembro se era 13 dias, mas já tinha passado de 10 dias, o IgM dele estava positivo. Então, e aí a RT-PCR tinha saído, o resultado, e aí
casou tudo direitinho. Com 6 dias o PCR estava positivo e com 13 dias a IgM começou a positivar. E aí teve um caso que a gente teve mais uma solicitação e que a gente viu que posteriormente, lá para o 15º dia, o IgG já começava a positivar e a intensidade da reação da IgM já estava menor. E aí que a gente considera como fracamente reagente na leitura desse teste qualitativo, né? Então a gente tem alguns pacientes que a gente consegue ver essa evoluçãozinha de livro, né? De livro de estudo, assim, bem bonitinho. São uns exemplos bons, né, pra gente trazer. Porque mas a gente eu tem acho alguns complicados também. isso. Eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro aqui é justamente isso. Essa diferença que existe, inclusive, entre os organismos, entre as pessoas. Né? Porque aí diz, mas eu fiz com 10 dias de sintomas e deu IgG positivo, ou deu IgM já alto, né? Mas isso vai variar. Pode um paciente, no 12º dia, ele ainda não ter tido, como o João falou, essa soroconversão, né? Essa produção das imunoglobulinas num quantitativo de serem detectadas. Exatamente. E aí, por isso também que nós temos os falsos positivos, né? O falso negativo. O falso negativo, ele pode estar relacionado com o procedimento, com a técnica de realização do exame laboratorial, mas ele pode estar relacionado também com a soroconversão. Ainda não deu tempo, a temporalidade. Então, ainda não deu tempo de produzir essas imunoglobulinas e aí, então, elas não serão detectadas. João, tem bastante pessoas pedindo para a gente falar já sobre a IgA. Pronto, eu tinha listado ela no começo, né, e acabei esquecendo. Pronto, vários artigos, né, vou começar do final, né? Várias pessoas têm dito que o exame melhor é o que tem IgA. IgA é melhor, por quê? E aí os artigos mostram isso. Utilizando técnica, por exemplo, de quimioluminescência, que digamos assim é o top, né, de sorologia que a gente tem hoje na imunologia, foi observado que em todos os dias, numa evolução temporal, então nas semanas, foi observado que sempre a IgA está em maior concentração do que a IgM. Então, nessa fase inicial, observou-se que você dosar, você detectar a IgA é mais fácil. Então, por isso que várias pessoas usam, fazer um exame que pesquisa IgA é melhor. Exatamente, porque a detecção dela vai ser mais fácil porque ela está em concentração mais alta. E outro dado que os artigos mostram também é que, em casos severos, a gente tem sempre um aumento de IgA quando comparado aos casos não severos, aos casos não graves. Em relação a IgG também, os casos graves, os pacientes têm uma produção maior de IgG do que os não severos, mas IgM não. IgM não tem diferença entre os casos severos e não severos, eles ficam meio que no mesmo patamar, né? Então, a gente tem essa mudança aí digamos, de visão, porque até então existem alguns testes que usam IgA, até testes rápidos para sífilis, por exemplo, a gente tem lá no laboratório que dosa IgA também. Mas só que não é uma coisa corriqueira. E aí para o COVID-19, para o SARS-CoV-2, né, para a doença COVID-19, a gente vê que essa IgA tem uma importância muito grande. Então, para a gente resumir nossa fala aqui, nosso pensamento, o IgA ele é melhor, por quê? Porque sempre, em todos os dias que foi avaliado, ele possui uma quantidade maior no sangue do paciente, então é mais fácil de detectar ele. E também, em casos severos, ele se aumenta, ele se eleva melhor, digamos assim, ele se eleva mais, né? Então é isso, por isso que o IgA é tão bem quisto, né? É a menina dos olhos, digamos assim, para o diagnóstico. E aí temporalmente falando, só para fechar, temporalmente falando, a IgA vai ser produzida, digamos, momentaneamente igual à IgM. Só que a IgM num nível menor e a IgA num nível maior.
Certo. Algumas pessoas estão pedindo também para a gente falar das técnicas da sorologia, né? Nós vamos ter algumas metodologias que podem ser Isso, empregadas. Nós isso, temos perfeito. a imunocromatografia, né? Que as pessoas tanto falam o teste rápido, que ultimamente, nos últimos dias, foi liberado também para ser realizado em farmácias comerciais, né? Nós Isso. temos o imunoensaio fluorescente, que aí ele já é um pouco mais específico, mas a gente também pode dizer que é um tipo de teste rápido. O É, primeiro, a imunocromatografia, a gente só tem o positivo e o negativo, né, João? A gente não tem isso, um dado quantitativo. No isso, imunoensaio perfeito. fluorescente, a gente já consegue ter um quantitativozinho de IgM, IgG. Isso, perfeito. A gente já tem uma quantidade, né? A gente observa que. Você vai falar mais alguma coisa? Eu te interrompi? Não, pode falar. Então, a gente observa que, assim, todos esses testes, eles foram validados e em situações muito atípicas, com a quantidade de pacientes pequena, Isso, num tempo muito curto, para tentar salvar, digamos assim, o planeta, né? isso, Então, exatamente. tudo foi meio que corrido, então as validações ficaram meio, não vou dizer atropeladas, mas não foram da forma que deveria. Aí deve estar pensando, né, quem está assistindo a gente, então o teste rápido não serve de nada. Não serve. Não. Os testes rápidos, eles têm um valor preditivo positivo muito bom. E significa que, se der positivo, beleza, é isso mesmo, está confirmado. Existe a possibilidade de falsa positividade? Existe. Por quê? Nenhum teste imunológico no mundo, e aí não é problema nosso, é da ciência, que não desenvolveu ainda, metodologias 100% específicas. Então, eu posso ter um Isso, paciente ali que vai ter uma especificidade distinta. Então, assim, a gente tem um cenário em que a gente tem uma sensibilidade boa, uma especificidade boa, mas não é 100%. Então, eu posso ter pacientes que têm um valor preditivo. Aí, esse exame tem um valor preditivo positivo bom, e significa o quê? Para a gente entender. Se der positivo, ótimo. Mas o valor preditivo negativo é baixo dele. E significa o quê? Que se der não reagente, isso não descarta a doença. isso, Então, então não serve. Não, serve. Mas aí a gente tem que usar com raciocínio. Tem que, para a gente conseguir fechar o diagnóstico com outras metodologias e com sintomas clínicos também. E aí, repetir, talvez deu negativo, não é porque a técnica não funciona também. Assim, pode-se pensar, será que é isso? Não. Pode ser porque está numa temporalidade ainda que a concentração é muito baixa desses anticorpos. E aí isso, talvez em um outro momento a gente tenha uma positividade, uma reatividade, né? isso, exatamente. E aí a sensibilidade... Oi, Pode Thaís, diga. falar. Não, aí só fazendo assim, é, ratificando o que você disse, né? Eu coletei aqui as sensibilidades e especificidades dos testes rápidos que existem e todos Uhum, eles aí, as sensibilidades variam em 85% para cima. E os artigos mostram que quanto mais tempo a gente tem aí depois desses 7 dias, depois de 10 dias, maior a sensibilidade. E a especificidade varia aí de 96% até 99, por exemplo, 3%. Então a gente tem uhum, bons testes, mas aí a isso, gente tem que ter cuidado porque a gente tem um cenário novo, a gente tem um cenário de novidades, né? isso, E aí você falou da fluorescência, desse imunocromatográfico fluorescente, que ele tem sensibilidade e especificidade maior do que a cromatografia, digamos, comum, né? O teste rápido isso, comum, aquele testezinho isso. de farmácia que a gente chama, né? Que vai passar a ser feito na farmácia, mas que já se fazia, por exemplo, para gravidez, para outros testes, né? Isso, inclusive, é bem semelhante, né? Para ficar mais fácil também as pessoas entenderem, é bem semelhante àquele teste que as pessoas utilizam para gravidez, né? Isso, o princípio é o mesmo, É o perfeito. mesmo. E aí a gente vai ter, digamos, fora desses dois que você falou já, a quimioluminescência, que seria uma variação do ELISA. Hoje em Isso, dia, alguns laboratórios... Diga, inclusive, pode até dizer. perguntaram isso, João, se o ELISA não seria superior à quimioluminescência Não é. A quimioluminescência veio como uma evolução para o do ELISA. ELISA. Então,
Hoje em dia, a maioria dos laboratórios de grande porte usam quimioluminescência. Então, lá no HU, às vezes vem solicitação, ELISA para HIV. A gente sabe o que ele quis dizer, né? Mas a gente não faz ELISA, porque não, assim, é uma técnica que ficou ultrapassada. Só para você, assim, só para todo mundo entender o porquê, né? Por exemplo, a quimioluminescência gera luz no final lá da reação. Então eu vou detectar a luz no final da reação. O ELISA, ele gera cor. Tá, isso não pode significar, assim, isso pode significar uma coisa banal, mas quando você tem um soro hemolizado, lipêmico ou ictérico, que dão cores diferentes, dá uma xantocromia, né? Dá uma cor diferente ao soro, no ELISA interfere muito mais do que na quimioluminescência. Então, na quimioluminescência, por não detectar a cor dos soros, eu detecto a cor da reação, eu detecto a quantidade de luz emitida, então eu tenho uma melhoria. Esses interferentes só interferem em quantidades assim que são raríssimas de serem encontradas fisiopatologicamente. Então é uma técnica muito melhor, mais sensível, mais específica, mais rápida também de se desenvolver. Isso. João, nós tínhamos avisado que nos 15 últimos minutos nós íamos responder as perguntas, né? Mas, assim, Isso. são muitas perguntas ainda que estão sendo eu já perdi o controle enviadas. aqui. Eu já estou também. pedindo a equipe técnica aqui para dar um socorro, porque eu não estou aguentando, Os não estou conseguindo bastidores mais já estão ver todo anotando mundo. todas as perguntas para a gente responder. Então, como todo mundo sabe também, as lives no Instagram, elas ficam só por 1 hora, né? Então, Isso. infelizmente, a nossa live, ela vai cair, né? A gente vai ter que encerrar. E aí nós vamos começar de novo, ainda para falar dessas diferenciações das técnicas. Eu acho que a gente ainda tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre as diferenças entre as técnicas, inclusive de sensibilidade, né? E responder as perguntas. Então, nós vamos Perfeito. encerrar essa live. Tem várias pessoas perguntando se vai ficar gravada. Vai sim. Vai Então, nós sim. vamos gravar. E aí, nós já entramos novamente, né? Como tá todo mundo falando aí, a parte 2. Então, nós Isso. vamos voltar. Nós esperamos que vocês voltem, viu? Junto com a gente. Não nos deixem só aqui, né, João? Volta, eu tô contando aqui, viu? Tem 121 pessoas. 121 mil pessoas, viu? Online agora. Então, quando a Então a gente gente voltar. tem que estar no mínimo em 100 mil, né? Tem que estar um Maracanã aí lotado. Tem que voltar com todo mundo, certo? Isso, perfeito, perfeito. Pronto. Então a gente encerra logo para salvar, não é isso? Não é melhor, João? E em seguida a gente já volta, ok? Beleza. Tô então esperando. voltamos Valeu. já. Oi, pessoal, estamos voltando. Oi, João. Pronto, voltando. Vamos esperar aí. Faltam só 1.500 pessoas entrarem. Aí a gente vamos dar retoma tempo. a discussão. Tem que esperar todo o Maracanã entrar, né? Tô ligada na sua analogia aí do Maracanã, viu? Por quê? Por que será? Não, ninguém sabe. Porque é o mais querido, né? É verdade. Eu concordo com você. Pois é. Mas o pessoal tem várias perguntas, já as que foram enviadas antes na caixinha, né? Do Instagram. Isso. E também as que foram sendo enviadas por aqui, certo? E o meu direct aqui tá cheio de perguntas também. Tá. Eu confesso que eu não estou conseguindo acompanhar muito bem o direct e as mensagens do WhatsApp, não. Mas vamos tentando. Isso. E se a gente, por exemplo, passar
pergunta que eu acho difícil, que a equipe técnica aqui está bem forte, mas Isso, posteriormente a gente vai responder todas, mesmo que seja individualmente, né? A gente vai até cada um e responde as suas dúvidas, sem problema algum. certo. Eu estava olhando aqui um exame que mandaram para a gente, um resultado que fala em relação a isso, né? Que não tem, pelo que eu estou vendo aqui rapidamente, não tem quantificação, é o imunocromatográfico. Então, o imunocromatográfico é exatamente o que a gente falou, né? Ele não é uma técnica quantitativa. Exato. E aí ele não acaba não informando a quantidade das imunoglobulinas, né? Exato, ele Ele só só mostra se houve a fala reação ou não. isso, só mostra se foi positivo ou não, né? Perfeito. Aham. Então eu acho que o que a gente está devendo ainda, João, para o pessoal é falar um pouco mais, eu acho, sobre essa diferença. Quando coletar a amostra, primeiro, né? Eu acho que a gente foi falando, foi Foi, falando. vamos dar uma Primeira limpada, né? amostra, vamos voltar para o início da sorologia. Beleza. Primeiro, a Aham. amostra, ela pode ser o sangue total, plasma ou soro, né? Isso, isso. Assim, os kits, você está falando para sorologia agora, não é isso? É porque eu Isso, estava para lendo algumas perguntas sorologia. aqui, aí vai ter esse delay, tá? Mas perdoa aí. Pode ser também o meu Alzheimer aqui, que ele é bem Que agudo, é mas vamos lá. isso? Então, para a sorologia a gente pode ter sangue total, plasma e soro, né? Isso é bem assim, na maioria dos testes rápidos pode usar essas três matrizes, digamos assim, esses Uhum, três tipos de amostra, né? No popular agora. uhum, É, nós particularmente a gente está usando soro. Por que isso? Assim, é bem conhecido nas análises clínicas, né? Nas análises biológicas, digamos assim, um termo chamado efeito de matriz. O que é isso? Quanto mais complexa é uma amostra, por exemplo, se a gente está estudando soro ou plasma, é só a parte líquida do sangue. Tem uhum, algumas proteínas, mas não vamos entrar nessa diferença, porque não é o nosso foco aqui, né? Tem a questão da diferença do fibrinogênio, etc., mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, quando a gente fala de soro ou plasma, de uma maneira bem simplista, seria a parte líquida do sangue. Quando a gente fala de sangue total, ou aquele sangue que a gente fura, né, pode ser o sangue venoso coletado por punção e usado o sangue isso, total, uma gota dele, ou o sangue da punção digital. uhum, Então, comparando esses três, né, soro ou plasma é só a parte líquida. O sangue total, ele é mais complexo, porque ele tem a parte líquida e tem células, hemácias, isso, leucócitos e fragmentos de células que são plaquetas, por exemplo. Né? Então, quando é bem conhecido na literatura o efeito de matriz, isso quer dizer o quê? Quanto mais complexa uma matriz, uma amostra que você está analisando, maior a possibilidade de ter interferentes. Então, assim, lá no laboratório, para eliminar mais esse interferente, a gente não usa sangue total. A total. gente usa soro, poderia usar plasma também. Só que como as amostras que vão para imunologia, a maioria, 99,9% são de soro, então a gente acabou utilizando a amostra que já vai para a gente padrão. Né? Isso, Então, eu dei uma lida na literatura e eu encontrei um informe da FDA e você lê, só um parênteses, a gente lê todas as uhum, bulas e vê a recomendação de usar essas três amostras. Mas quando eu me deparei com esse informe da FDA sobre um teste rápido para coronavírus, para SARS-CoV-2, ela dizia lá, não utilizar sangue total venoso, nem sangue total de punção digital. Ela uhum. não explica por quê. Eu não encontrei ainda na literatura, se alguém tiver aí que está nos assistindo, né, mais de 100 mil pessoas, então passe para a gente esse artigo para a gente ter isso em mãos. Mas eu não encontrei, eu pesquisei em várias revistas, em vários bancos de dados e não encontrei mais artigos explicando o porquê disso. Então, assim, só me vem em mente que
é um fato já conhecido, que é o efeito de matriz, e que não se recomenda para evitar interferências. E na prática a gente encontra isso. A gente tem exemplos no nosso dia a dia de vários colegas de outros laboratórios que fizeram o teste rápido com soro e deu uma positividade. E pegou a amostra de sangue total desse paciente, desse mesmo paciente, nesse mesmo dia, e fez e não deu. Então pode haver uma interferência da complexidade do sangue total. E aí pergunta, e por que não se deve fazer também com aquele furinho, né? É porque a gente tem uma constituição naquele líquido que sai do dedo diferente do plasma. Então, quando a gente avalia aquele líquido que sai do nosso dedo, quando fura, né, junto do sangue, ali a gente tem líquido intersticial, além do plasma, né, do líquido sanguíneo, digamos assim, no popular. Então, a gente tem uma composição diferente. E aí, para não deixar vocês com dúvida, então isso significa que o teste rápido que a gente faz em barreira sanitária, em tal lugar, não funciona. Não, não é isso. Não é isso. Mas existem alguns exemplos que nos mostram que o efeito de matriz, de você usar o sangue total, acaba influenciando. Então, assim, se a gente tem no laboratório uma estrutura para usar soro, que estrutura é essa? Um tubo com separação de gel, uma coleta com seringa, uma centrífuga. Então, assim a gente faz para a gente ter um padrão de qualidade máximo possível. Isso. Mas, claro, se a gente está numa barreira sanitária, você tem ali, sei lá, uma van com uma agulha para furar o dedo e o cassetezinho do teste rápido. Então, assim, é melhor fazer assim do que não fazer. Do que não fazer, então, com certeza. Então, assim, eu não estou dizendo que os testes feitos em barreiras sanitárias, em farmácias, etc., não funcionam. Não estou dizendo isso. Mas há a possibilidade de haver interferência. De acordo com o nível do anticorpo que você tiver, isso pode ter interferência. Certo? Então, para resumir, é isso. A gente, no laboratório, por a gente ter estrutura, a gente preza pelo máximo de qualidade possível. Então, a gente vai usar, lá no nosso laboratório, a gente usa, no nosso que eu digo, no HU, né? No SUS, que é de todo mundo, mas eu digo nosso porque é onde eu trabalho, assim, mas lá a gente usa soro, certo? Certo. Então, nós falamos já sobre as amostras da sorologia. O tempo... Thaisa, se eu estiver falando demais, você corta, viu? Eu falo pelos cotovelos. Que é isso. Todas as suas informações são extremamente relevantes, com toda certeza, João. Eu tô bebendo muito aqui, é para fazer a propaganda da minha caneca nova, né? Mas é porque eu tô com sede também. Eu tô bebendo tão pouca água durante o dia que aí eu dou desconto de noite em casa. Aí hoje eu tô me amostrando com minha caneca. Com a sua Tem pessoas caneca aí que estão nova, comentando aqui no privado que eu tô me amostrando demais. Quem tá lendo aí sabe quem é. Não vou dizer o nome não, mas... Pois é, eu mas já fiquei aqui com vontade de uma caneca dessa. Você tem que passar o contato aí pra gente. Passei já, mas eu passo de novo. João, em relação agora, só para frisar, eu acho, um pouco mais, essa temporalidade da sorologia, né? Nós já explicamos o tempo ideal que deve... Ó, Ana Lúcia já está dizendo que já quer a caneca. Beleza. O cara que fez, ele deve estar assistindo também. Rapaz, ele vai estar feliz, viu? Tô achando que ele fez uma promoção para você ficar mostrando essa caneca aqui na live. Rapaz, pior que não, viu? Mas vamos lá. Mas o preço dele é bom, Tenho certeza disso. Se eu fiz é porque é bom. João, mas aí em relação à temporalidade da sorologia, como nós falamos, ela está relacionada com a detecção dos anticorpos e existe esse tempo. João Carlos, inclusive, já falou anteriormente na primeira live, né? A questão de artigos que mostram que a soroconversão, a formação dos anticorpos, eu vi que algumas pessoas entraram do meio para o final, então que essa soroconversão ela vai variando muito,
de um paciente para o outro. Mas isso ocorre, em média, cerca de 50% dos pacientes, e isso pode começar no 7º dia, mas alguns estudos, como por exemplo um artigo da Nature, e agora, né, eu acho que de abril, né, não tenho certeza. Isso, Mas, eu vou enfim, abrir aqui só para a gente dar a informação precisa. Mas pode ir seguindo, exato. Mas que aí 100% dessa conversão, ela ocorria a partir do 14º dia, certo? Só frisando perfeito. isso para a gente separar um pouco, porque eu acho que a gente acabou se empolgando aí na conversa sobre os exames, a metodologia, e talvez não tenha ficado tão explicadinho. Então, início dos sintomas, até cerca de 5, 7 dias, nós vamos ter o RT-PCR por tudo que nós já explicamos anteriormente. E aí, a partir disso, frisando que talvez seja melhor esperar um pouquinho mais para minimizar essa questão do falso negativo, né? É a partir do 10º dia, eu até arriscaria dizer, mas que 14º dia em diante seria até um pouco mais preciso, né? Quanto mais tempo passa, a especificidade e sensibilidade aumenta. Perfeito. Isso. Tem algumas pessoas perguntando em relação ao teste para a detecção da IgA. Né? Quais poderiam ser utilizados, quais metodologias poderiam ser utilizadas para a detecção da IgA? Eu conheço a quimiluminescência. Dos testes rápidos que a gente pesquisou, eu participei até do processo assim, de escolha, né? De escolha de compra, no sentido de dar um parecer técnico. E de todos que eu vi testes rápidos, eles não citam essa diferença. Mas quando a gente vai para a quimiluminescência, eles dosam... Perdão, deixa eu refazer a minha fala. Eles não fazem a pesquisa de IgA, né? Eles fazem o clássico, ou anticorpos totais, IgM e IgG juntos, os testes rápidos, ou IgM e IgG separados. Então, todos os testes rápidos que eu li para fazer um parecer técnico, apresentava dessa maneira as informações. IgA eu só encontrei por quimiluminescência. Se alguém também tiver aí essa informação, passe para a gente, né, que a gente agradece. Que inclusive uma das perguntas diz isso, IgA só detecta na quimiluminescência, né? Então, até onde eu sei, sim, né? Possa ser que exista, sei lá, alguma ELISA também, manual para isso, ou não sei, mas assim, até onde eu vi, os artigos que eu vi e os laboratórios que fazem, os laboratórios de referência, por exemplo, em São Paulo, eles fazem por quimiluminescência. Entendi. Eu até entrei em contato com alguns laboratórios aqui de João Pessoa também, para ver essa questão da IgA, né, se eles estavam realizando, mas aí os laboratórios que eu entrei em contato, realmente eles não estavam fazendo, não, a pesquisa e quantificação da IgA. Isso. E aí, só para a gente resumir, né, assim, a sua reorientação do nosso raciocínio aqui, é isso. Se a gente faz no início, e aí o divisor de águas, né, para o RT-PCR melhor seria 7 dias, mas tem até artigos que falam até 10 dias, mas a maioria dos protocolos usam 7 dias. Então, RT-PCR no começo, até 7 dias, e os anticorpos após 10 dias. Lá no HU a gente começou fazendo que as recomendações vieram para a gente fazer com 7 dias, mas aí a gente acabou depois redirecionando, porque pacientes e funcionários que faziam com 7 dias, quando a gente esperava passar dos 10 dias, começava a positivar IgM. Então a gente via que era desnecessário, era desperdício fazer esses testes antes de 10 dias, né? Isso. Tem algumas pessoas perguntando se a quimiluminescência já tem aqui, né, em João Pessoa, na Paraíba, e como o João falou, inclusive, eles realizam no HU e alguns laboratórios privados também estão realizando a quimiluminescência. Isso, a quimiluminescência é uma metodologia. Lá no HU a gente tem um equipamento que faz as dosagens de hormônios e de anticorpos, né, de antígeno da imunologia por quimiluminescência. Mas para Covid-19, para o SARS-CoV-2, para esse vírus, a gente não tem o kit ainda. A empresa que
ganhou a licitação e que fornece o equipamento e os reagentes, ela só vai começar a comercialização dos kits IgG e IgM. IgG, salvo engano, já começou, mas IgM vai começar entre junho e julho. E aí a gente já vai entrar no nosso processo licitatório também para que a gente comece a fazer aqui. Isso, perfeito. Mas alguns laboratórios privados, eles estão já realizando. Na verdade, o que a gente vê mais... Mas só um adendo, Thaisa, os laboratórios privados, até onde eu sei, eles não fazem aqui ainda, né? Eles coletam e mandam para fora. E mandam para fora. Eles coletam e mandam para fora. A maioria vem fazendo ou a imunocromatografia ou a imunocromatografia fluorescente, que aí nos resultados vem o nome imunoensaio fluorescente, né? Para que o pessoal que está com algum exame em casa saiba detectar e identificar o que nós estamos falando. Mas tem alguns que fazem essa quimiluminescência e, como o João Carlos está dizendo, eles coletam e enviam para fora. E aí, João, uma pergunta bem recorrente também que as pessoas fazem é essa questão da coleta e envio dessa amostra, né, para uma outra cidade. Se isso não teria interferentes. Assim, existem inúmeros interferentes que podem haver. Mas quando a gente faz, estou falando a gente laboratório, quando a gente se dispõe a fazer um exame desse, então tem toda uma logística, tem todo um estudo pré-analítico, tem todo um cuidado que tem que ter com essa amostra e que isso deve ser, assim, feito incondicionalmente. Então essa amostra tem que ser transportada da maneira correta, na temperatura correta, e não tem esse negócio de ser mais ou menos, não. Então, assim, se a gente vai num laboratório privado e faz isso, supõe-se pelas boas práticas, né, que tudo está sendo feito conforme manda o figurino, digamos assim, né? Mas a gente, enquanto paciente, a gente não tem como se certificar disso, a não ser que a gente consiga ter acesso aos controles de qualidade dessas amostras, né, na hora de enviar ou se informar lá. Mas, assim, eu acredito que os laboratórios devam exercer bem esse papel, né, de acondicionamento e transporte dessas amostras da maneira mais correta possível. Isso. Então, assim, eu vou começar a ler algumas perguntas, certo? Outras a gente já acabou respondendo. Só antes de começar com as perguntas, eu queria só grifar, porque também é muito uma pergunta recorrente que me fazem, se o teste rápido... As pessoas falam muitas vezes assim, você fez teste rápido ou você fez sorologia? Na verdade, né, como nós já falamos, é um tipo de sorologia, certo? Mas aí uma das perguntas que nos enviaram foi: quais os marcadores são apresentados em um portador de Covid-19? Então, quando a gente fala de marcadores, seria, em geral, né, sorológico, em um paciente com Covid. Não existem marcadores específicos. Então, o que existe é que a gente consiga, por exemplo, mapear com alguns exames o local mais afetado. Para ilustrar, por exemplo, então hoje se sabe que um exame que é bastante utilizado é o dedímero. Então, por que dedímero é utilizado para monitorar paciente com Covid? Porque é o seguinte, uma das consequências que levam ao problema pulmonar é a formação de vários trombos, a hipercoagulação. E aí, quando a gente tem uma cascata de coagulação muito intensa, a gente tem a formação do produto final, que é a fibrina. E aí o nosso corpo tenta compensar esse excesso de formação de fibrina, de coágulo. Como? Fazendo uma fibrinólise, uma quebra da fibrina. Então, só que quando ela vai quebrando, quando o nosso corpo tenta quebrar essa fibrina, ela vai jogando pedacinhos no nosso sangue. E existem vários pedacinhos. Um deles é esse dedímero. Então, se eu fizer um exame de dedímero e der alto, eu estou com Covid? Não. Então, assim, eu não posso dizer que isso é um marcador de Covid-19, mas é um exame utilizado para monitoramento de que, quando o paciente está com Covid-19, ao aumentar os níveis de dedímero, ele acaba tendo um agravamento
dessa doença. Então, a gente não utiliza dedímero para o diagnóstico. Não é um exame patognomônico. Como assim? Não é um exame que, se ele der alto, é COVID. Não. Então, não existe. O hemograma, alguns pacientes cursam com linfopenia. Então, quer dizer que todo paciente que fizer um hemograma e tiver uma linfopenia é COVID. Não. É um exame inespecífico também. Mas, juntando todos esses dados clínicos, a gente tem digamos assim, fecha o nosso raciocínio. Então, assim, existem alguns exames que são usados não como marcadores para doença específica, assim, mas que são utilizados para monitoramento. Por exemplo, o dedímero, como eu falei, a ferritina, que é um reativo de fase aguda, a PCR, a proteína C reativa, não a reação de cadeia polimerase, tá? Proteína C reativa, que é o reativo de fase aguda. A gente usa também troponina. Por quê? A troponina é uma enzima, é uma proteína que está envolvida na contração muscular, e a proteína ultrassensível, o exame, ele é específico para lesão cardíaca. Então, pacientes com coronavírus, eles têm lesão cardíaca. Então, você monitora o paciente também com os níveis de troponina. Então, é um outro exame que é muito pedido. LDH, o que é LDH? É a lactato desidrogenase. É um outro exame que, em pacientes com coronavírus, tende a aumentar. A LDH é uma enzima, só para o pessoal entender, que está dentro das nossas células. Ela é responsável pelo metabolismo da glicólise. Então, todas as nossas células vão possuir essa enzima. À medida que tem dano celular, essa enzima é liberada para o nosso sangue. Então, é um outro marcador também, mas não de diagnóstico, e sim de acompanhamento. E aí você consegue ver se o paciente está evoluindo para pior ou está tendo uma melhora. Tá? Transaminases também, a TGO, que a gente chama mais de AST, e a TGP, que a gente chama de ALT, né? Também são utilizados devido à lesão celular, elas vão ser liberadas na circulação e a gente tem elevações também. Foi enviada uma pergunta também em relação a um paciente que ele teve um PCR positivo e após 30 dias não tem um IgG positivo. Ou seja, não desenvolveu imunidade, né? É o que a pessoa diz aqui. Achei que poderia acontecer com pessoas que tiveram casos leves, mas pessoas que sentiu falta de ar e febre e que chegou a ser internado. Assim, a primeira parte da pergunta, deixa eu só abrir aqui essa pergunta. Certo, tá aqui. Assim, primeira coisa, eu não posso afirmar que o paciente, depois de 30 dias que não tem IgG, ele não desenvolveu imunidade, como a gente já discutiu, né? A imunidade, tem ela pode estar... interferentes, né? Isso, e também a gente pode ter a imunidade celular agindo. Sim, também. Então, o fato de não ter positivado o IgG não significa que ele não tem imunidade. Possa ser que ele produziu, e produziu em quantidades, em concentrações muito baixas, e pode ser também que realmente ele não produziu. Então, tem N situações, mas o fato é, eu não posso afirmar que ele não tem imunidade, como eu tenho escutado situações desse tipo. E aí, o resto da pergunta, eu achei que poderia acontecer com pessoas que tiveram casos leves, mas pessoa que sentiu falta de ar, febre... a pessoa estava bem assintomática, né? Pelo que eu entendo na pergunta. Isso, assim, não, independente disso, assim, eu costumo fazer analogia disso como, por exemplo, tem pessoas que se vacinam para hepatite B e que o anti-HBS não positiva. Isso quer dizer que ela não tem imunidade? Assim, eu vou suspeitar, mas eu não posso afirmar isso. Por quê? Primeira coisa, ela pode produzir um anti-HBS por uma questão estrutural um pouco diferente que não está sendo detectado por aquele kit, por aquele reagente. Ou também como realmente eu posso ter um paciente que não está produzindo um anticorpo. Então eu posso ter. Mas aí eu não posso concluir. Eu preciso, assim, avaliar melhor, fazer outra metodologia para ver se realmente ela não está imune, né, para essa doença. Então, eu posso afirmar que ele não desenvolveu imunidade? Não, eu não posso afirmar. Tá? Porque
eu preciso de mais dados que me comprovem isso. Que comprovem isso. E aí, assim, algumas perguntas também falando de falso positividade, né? Cristiano até já perguntou aqui se nós observamos algum paciente, algum caso que teve reação cruzada com outros vírus ou com uma vacinação prévia, dando então talvez um falso positivo, se tiver tido realmente essa reação cruzada aí, um falso positivo no teste rápido. Pronto, então olha só. A gente observa, até na metodologia melhor que a quimiluminescência, que vacinas, gestação, infecção viral, infecção por bactérias fúngicas, diversas situações, medicamentos, diversas situações podem levar a reações cruzadas. Isso é inerente à imunologia. A gente não tem em imunologia uma técnica 100% específica. Então, não é um problema, mas é uma coisa que nós temos. Então, o que é que acontece? Falso positividade está sempre à nossa vista. Então, mas como é que eu vou concluir isso? Olha só, se a gente tem um paciente com sintomas clínicos, se a gente tem um paciente bem característico e o dele dá positivo, não tem dúvida, né? Tá claro. Se o paciente é assintomático e ele está positivo, o valor preditivo positivo desses exames, como eu falei, é muito alto, é bom. Então isso significa que dificilmente vai ser uma reação cruzada, mas pode ter reação cruzada. Então, assim, a gente... não é que eu posso afirmar que, por exemplo, eu estou assintomático, meu IgG deu positivo. Isso é um falso positivo porque eu tomei vacina semana passada. Não. Eu não chego a essa conclusão assim. Eu tenho que usar, por exemplo, será que isso é falso positivo? Será que, se isso está me deixando inculcado, por exemplo, eu poderia fazer uma outra metodologia e aí confrontar as duas? Mas, assim, como o valor preditivo positivo desses exames são muito bons, então, falso positividade existe, mas é numa frequência muito pequena mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, que o exame por si só, ele não é determinante no sentido de que ele sozinho vai nos dizer alguma coisa. Então, e ser definitivo. Então, a gente tem casos, por exemplo, de colegas que fizeram um teste rápido e o IgM deu positivo. Por algum motivo, posteriormente foi refazer para ver se o IgM tinha negativado, com uma metodologia mais sensível por quimiluminescência, etc., e viu que o IgM não estava mais positivo, né? Então, assim, e o IgG não positivou. Então, você fica, o teste rápido foi reação cruzada. Então, pode ter sido? Pode. Já que era um paciente assintomático, que não tinha nada, é mais fácil o teste rápido dar uma falsa positividade do que a quimiluminescência dar uma falsa negatividade, né? Mas, João, assim, mas aí a gente pode pensar nesse caso, por exemplo, tem algumas perguntas, inclusive, perguntando isso. Qual o exame mais preciso? A quimiluminescência é melhor do que a ELISA? E aí a gente já foi respondendo, né, todas essas perguntas. Isso. Mas aí, só enfatizando essa questão que você falou, o paciente fez por teste rápido e deu IgM positivo, depois fez por quimiluminescência, que a gente sabe que é uma técnica mais precisa e tal, IgM negativo e IgG negativo. Mas aí também a gente vem naquela questão da validação dos kits e tal. Não pode ser por causa disso também? Sim, pode sim. Pode sim. Como a gente falou lá no começo, né? A gente passou por um processo de que houve uma demanda mundial por um diagnóstico, por um exame, por um reagente, e que a ciência teve que andar, né, a jato. Então, assim, a gente acaba tendo essas brechas, assim. Mas, como eu já falei também, isso não quer dizer que os testes não prestam, que não devem ser feitos. Fecha tudo, vamos embora, né? Vamos embora e deixa isso aí. Não é assim. Todos os exames, como eu sempre digo nas minhas aulas, né? Nenhum exame eu vou fechar o diagnóstico com um único exame. Então, não. Eu vou ter que ter dados clínicos, vou ter que ter
dados confirmatórios. Se a gente pegar, por exemplo, fluxogramas de diagnóstico de HIV, de hepatites, de outras infecções, de sífilis, a gente tem combinações de testes. Então, por exemplo, eu posso ter um VDRL positivo com um teste treponêmico não reagente. Isso significa que o VDRL não presta? Não. Os testes se complementam, né? Então, a gente encontra em vários artigos eles falando que a associação de metodologias e a associação da PCR da RT-PCR, né? Da metodologia PCR, com a detecção de anticorpos, você aumenta a sensibilidade muito, porque você acaba, como se fosse assim, fechando o cerco do paciente, né? Se ele ainda está com o vírus e não produzir os anticorpos, você pega. Se ele já não tem mais tanto vírus e já produziu os anticorpos, você pega também. Então, usar em associação seria o mundo das maravilhas. Mas e por que não faz assim, então? Primeiro, PCR é bem caro, é uma técnica bem demorada, que no mundo nenhum país, quer dizer, tirando os super desenvolvidos, conseguiu testar a população inteira. Então, se a gente não consegue isso numa barreira sanitária, com um teste rápido, com PCR a gente não vai conseguir. E além de ser muito caro, e de pegar apenas os sintomáticos naquele início. Então, não vale a pena a gente, por exemplo, usar PCR em assintomático, né? Então, por isso que eu digo assim, seria no mundo das maravilhas. Isso. Mas não funciona assim na prática, né? Tem contextos na prática que a gente não pode pensar assim. Isso. Se eu fugir muito, Thaisa, puxa aí as rédeas que a gente retoma, viu? Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? Eu acho que a gente acabou já respondendo as perguntas aqui, que eram muito em questão disso, do falso positivo, falso negativo, quando fazer, porcentagem de falso positivo, de falso negativo, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, pacientes com receio procuram fazer o exame sem nenhuma sintomatologia, apenas pelo terror do vírus. O que você diz disso, mesmo que seja o RT-PCR? Que aí foi o que a gente falou lá no comecinho, que já é mais difícil, porque você precisa identificar aquele dia de sintomatologia para você não fazer uma coleta que é tão dolorosa, né, digamos, invasiva, e vai trazer sofrimento ao paciente sem você ter uma noção de que dia aquele sintoma começou. Exato. A gente tem, assim, é uma situação complicada. O psicológico da gente mexe muito e ele tem um controle do nosso corpo de uma maneira muito complexa. Então, por exemplo, tem dias, ontem mesmo, eu acho que eu dizendo isso, amanhã ninguém vai trabalhar comigo, né? Mas assim, ontem mesmo eu tava muito cansado e eu senti meu corpo assim, esquentando. Aí você vai, tá ali e tal, e você sente aquela... Aí você começa, será que é coronavírus? Então assim, é normal isso. A gente que tem o conhecimento técnico, a gente mantém a calma e diz, não, eu acho que isso é cansaço, tá? A gente tem aquela paciência, às vezes até não, às vezes tem colegas que entram em pânico mesmo. Mas a população inteira, que a maior parte é leiga, ela vai entrar em pânico, né? Ela vai ficar com medo. E aí, se você dorme num colchão que já está um pouco desgastado, mas que doeu as costas, no outro dia você... Eita, tô com dor no corpo. Começou, aí a gente tá dentro de casa, que eu digo assim, a população, né? Tá dentro de casa, tá sem sair, então o psicológico afeta muito isso. Então a gente começa a tentar encontrar sintomas aonde coisas que nem tinham. E outra coisa, a gente tá num período agora, a gente teve essa sorte aqui no Brasil de o coronavírus ter esse pico, principalmente num período que a gente tem uma elevação assim de infecções respiratórias. Então, assim, não dá para a gente esquecer delas, né? Então, vão ter espirros, vão ter tosses, vão ter pneumonias, mas que não são por Covid, né? Por SARS-CoV-2, não são Covid. Eu acho que isso é importante também ser destacado aqui, né? Eu acho que a gente até, às vezes, começa mesmo a sentir
os Exato. sintomas e tal. Mas aí, para finalizar, João, só uma última pergunta. Uma pessoa fez, né, com um IgG positivo. O médico pede para se isolar mais 4 dias. E depois disso, vida normal. É seguro mesmo? Então, olha só. Os protocolos dizem assim: se você foi diagnosticado, você está com, digamos, 10 dias de sintomas, fez um exame, deu IgM positivo, está reagente, e aí espera-se, os protocolos escrevem isso, que com 14 dias você retorna, você se isola, né, depois que você tem esse diagnóstico, se isola e com 14 dias você retorna. Alguns protocolos defendem até a não realização de outra sorologia para retorno. Alguns defendem que deve ser feito. E aí o IgM tem que negativar e o IgG tem que estar presente, né? Positivar, isso. Em casos assintomáticos, quando você faz que o IgM dá positivo, esse profissional ou o paciente, né, ele tem que ser afastado do seu trabalho, no caso, o funcionário da saúde, o trabalhador da saúde, ele vai ser afastado, e depois de 14 dias dessa positividade, ele retorna. Mas o marcador não é sintomas? Mas ele é assintomático. Então, geralmente, 14 dias depois desses sintomas, ele retorna. Tem protocolo que diz que não precisa fazer sorologia de retorno. Tem outros que defendem que façam. E aí, a tua pergunta, você falou se o paciente tem IgG, o médico espera mais 4 dias, né? Na verdade, a pessoa pergunta assim, se o médico é o paciente que deu IgG positivo, ele pode esperar só 4 dias e voltar às suas atividades? É seguro isso? Então, os estudos mostram que geralmente os pacientes, né, profissionais, quando eles apresentam apenas IgG, eles não têm uma transmissibilidade mais. E aí a gente vai cair em outra pergunta daqui a pouquinho. Um paciente que já teve, ele transmite ainda. Se eu esquecer dessa, você me lembra que eu falo. Então, o paciente que já teve e tem só IgG, a maioria dos estudos mostram que a transmissibilidade dele cai bastante. Então, os artigos mostram que com 14 dias, esse paciente já retornaria, se ele apresentar sintomas, né? Mas que foram detectadas material genético do vírus em pacientes após os 14 dias. E aí a gente chega numa outra questão para fechar essa resposta. Então, digamos, o paciente está com IgG positivo, digamos, ele está sintomático, está só IgG positivo e ele faz uma PCR. Porque ele quer saber se ele ainda tem um vírus. Eu estou acrescentando mais uma hipótese nesse seu caso. Uhum. Nesse caso que foi perguntado, né? E aí a PCR detecta material genético. Então isso significa o quê? Que ele tem material genético do vírus. Mas ele só tem IgG, então é uma coisa tardia, é uma coisa que já faz tempo. Ele não já está imunizado? Como é que a PCR dá positivo? Então, veja, a PCR detecta material genético. Ela não afirma que aquilo ali é vírus ativo. Então, esse profissional, que a hipótese do apenas IgG, e eu acrescentei a hipótese de ter o PCR positivo, isso significa que ele ainda tem resquício de material genético na orofaringe dele, na nasofaringe. Isso não significa que esse material genético é de vírus viável. Então, como é que eu teria essa certeza? Eu teria que fazer uma cultura viral. Que isso não se aplica em laboratórios de rotina clínica. Tá? Isso não se aplica. Então, assim, o contexto, para fechar nosso raciocínio, geralmente, a maioria das pessoas, quando desenvolve apenas IgG, ela já retorna ao trabalho. Uhum. Porque a infectividade dela cai. Mas o PCR pode dar positivo de novo. Pode, mas aí ele está detectando resquício de material genético. A OMS emitiu até uma nota dizendo que os casos de reinfecção que suspeitaram na China no início não se confirmaram depois porque era material genético inviável, no sentido de que era resto viral, não tinha maquinária completa. Entendeu? Ótimo. Não sei se eu respondi.
Deu para Muito responder? esclarecedor, com certeza. Tem algumas pessoas perguntando a questão de tratamento para a Covid-19 e tal. Nós temos, inclusive, já fazendo aqui a propaganda, né, a intenção de fazer outras lives, inclusive falando sobre tratamento, né? E em parceria, com certeza absoluta, outras lives com o professor João Carlos Pita. Será o maior prazer. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem ir enviando, né, por direct, que nós podemos continuar até respondendo, certo? Mas eu queria agradecer demais a participação de todos vocês que estiveram aqui nos prestigiando, né, perguntando, interagindo, uma excelente interação que nós tivemos Foi com ótimo, foi ótimo. todos. A gente pede desculpa se não deu para responder tudo, né, Thaisa? Isso. Algumas perguntas se somavam com outras, assim, eram as mesmas, mas aí a gente tentou aqui nos bastidores, o grupo Ser Pharma, né, tem uma equipe muito forte e tá monitorando isso daí pra gente tentar responder o máximo. E só um gancho, Thaisa, eu fui mal educado em te interromper aí. Eu li na hora que botaram aqui que queria sorteio da caneca. Tá vendo? Da próxima a gente prepara, da próxima quem vez sabe? A gente prepara, exatamente, Isso. exatamente. Aí a gente tem que bater os 200 mil, né? É verdade. João, então assim, eu queria agradecer demais a sua presença aqui na nossa eu é que agradeço, live. Thaisa, o seu convite do Grupo Ser Pharma. Pois é, como a gente já sabia da sua competência, da sua didática, Obrigado, como tem muita gente aí falando, né? Realmente, João Carlos é um profissional assim excepcional, tanto no laboratório quanto professor também. Então, nós agradecemos demais a sua presença. Vamos firmar outras parcerias. Vamos, e sim. sobre medicamento, sobre medicamento que o pessoal tá perguntando, em uma próxima live nós vamos falar sobre esses medicamentos. E aí nós esperamos vocês mais uma vez na próxima live. Perfeito, beleza. Tá. Certo? Então vamos encerrar e nós agradecemos a todos. Eu agradeço, pessoal. Valeu. Foi ótimo. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau.